Bom dia, pessoal! Feliz sexta-feira para todo mundo! E hoje nós vamos conversar sobre benefício por incapacidade. Vamos começar o 2021 com o pé direito. Bom dia, Gabriel, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. A nossa conversa de hoje tira dúvidas sobre o benefício por incapacidade. Botei um sonzinho aqui para alegrar o nosso início, tá? Mas bom dia, Amanda, Gabriel. Bom dia, Gabriel. Tudo bem comigo e com vocês? Bota coraçãozinho para entrar mais pessoas, para que a gente converse, tire dúvidas de mais pessoas. De manhã cedo na sexta-feira, a gente acorda querendo estudar. Bom dia, Angélica, Valdirene, sejam todos muito bem-vindos. A ideia de a gente conversar sobre os benefícios por incapacidade, pessoal, é porque saiu uma nota técnica. Bom dia, Lidiane, bom dia, já vi que eu tinha lido os nomes errados ali. Então, saiu uma nota técnica, né, sobre a situação do Covid-19, que foi um tema muito polêmico, né, durante todo o nosso ano de 2020 por causa da pandemia. E agora, no ano de 2021, Teodoro, João, bom dia. Pessoal, quem tá entrando, me conta de onde vocês são. Mudou aqui um pouquinho o coisinho da live, fica embaixo, assim, mas eu ainda consigo ver ali um pouquinho. Com relação a essa situação da nota técnica, então veio os parâmetros, né, para quem trabalha especificadamente com Nadine. Oi, Nadine, tudo bom, querida? Para quem trabalha especificadamente com indenizatórias e mesmo, né, com a concessão do benefício por incapacidade, vai ter que olhar esses requisitos, e o principal argumento desses requisitos foi o artigo 20, parágrafo 2º. Kátia Delong, de onde vocês são, meus amores? Me digam de onde vocês são. Oi, Alexandra, tudo bom? Então, a principal argumentação é o artigo 20, parágrafo 2º. Por quê? Porque o parágrafo 1º, ele trata da situação da endemia e deixa, assim, uma situação em aberto para que seja uma localização específica com relação, né, à contaminação. E o parágrafo 2º do artigo 20 da 8.213 já fala de mais situações e também já abre, né, a comprovação do nexo de causalidade. Então, mesmo se tratando da situação de pandemia, porque a gente sabe que a portaria 454 de março de 2020, ela trouxe, né, a situação de que essa contaminação em massa, né, automaticamente ela não seria mais considerada ao mesmo tempo de que o João pode passar para o Pedro, que o Pedro pode passar para o Paulo, né? Ribeiro, bom dia. Deixa eu ver mais o pessoal que entrou aqui mais. Paraná! Mais pertinho. Eu sei que tem pessoal de São Paulo aí, pessoal que eu já conheço, que é mais de longe, né? Então tem um pessoal um pouquinho de mais pertinho. Tem o pessoal aqui da cidade, também de Orleans. Beatriz, tudo bom, Beatriz? Então, aí como eu estava dizendo para vocês, esse parágrafo 2º, então ele dá essa abertura para a comprovação do nexo de causalidade. E isso é uma situação que vai gerar muita polêmica no que tange aos benefícios por incapacidade. Oi, querida! Tem até minhas alunas lindas aqui, a G Fontanella. Oi, Fernanda, tudo bom? Então, esses benefícios por incapacidade, se a gente conseguir comprovar, por exemplo, vou citar um caso que eu tenho aqui, que eu fiz atendimento agora, semana passada, São José dos Campos, São Paulo, era bem de você mesmo que eu estava comentando, Alexandra, quando eu falei do pessoal de São Paulo, que daí eu já tenho o pessoal, né, que a gente já interage, já conhece. Fê Fausto, tudo bom? Que é de longe, né, muito obrigada pela audiência, né, e
Aí o cuidado que vocês vão ter que tomar com essa comprovação é justamente por causa da portaria 454. Porque como ela trouxe essa situação de múltipla contaminação, de que essa contaminação ela seria em massa, ela acabou descaracterizando. Então, objetivamente, essa contaminação individual. É onde, por exemplo, um caminhoneiro, né, que trabalhou naquele período do ápice da pandemia e pegou a doença, né? E a gente tem que verificar a forma necessariamente, né, desse contágio e tentar fazer essa comprovação. A gente sabe que uma situação um pouco mais fácil, né, de fazer a comprovação é o pessoal da saúde. Por quê? Porque já trabalham no meio das pessoas que estavam objetivamente contaminadas. Mas ao mesmo tempo, como eu mencionei para vocês, eu atendi um caso semana passada de um senhor então que era caminhoneiro e ele viajou, né? E durante essa viagem ele contraiu o vírus, né? Esteve internado. Hoje ele se encontra com sequelas, até por isso que ele me procurou, porque provavelmente, né, vai ter que perdurar esse afastamento dele do trabalho. Oi, Rubens, tudo bom? Christian, querido, olha os meus alunos lindos, João Machado, Joelma Canever, sejam todos muito bem-vindos. E daí, como é que funciona essa situação propriamente dita? Além de ele ter ficado com sequelas, ele teve uma esposa que estava na viagem junto com ele e que veio a óbito. Então, como é que a gente pode interpretar isso se realmente conseguirmos configurar esse acidente de trabalho, que não é bem um acidente, né? Seria uma doença do trabalho. Ao mesmo tempo, você vai ter uma pessoa que esteve contaminada, né? E que posteriormente agora vai ter sequela. Como você tem, né, um prejuízo que foi a esposa dele que veio a óbito, então será que é possível essa indenizatória ou não é possível essa indenizatória? Bem como a gente inicia, como eu mencionei para vocês, lá nos benefícios por incapacidade. Porque a gente vai fazer essa conversão desse benefício que foi concedido naquele momento de internação dele, que foi um auxílio-doença comum, né, um auxílio-doença comum, para um auxílio-doença acidentário. Então, essa é a primeira providência que vocês vão tentar fazer no dia a dia dos atendimentos de vocês. Se vocês conseguirem converter esse auxílio-doença de comum para acidentário, automaticamente vocês conseguem comprovar o nexo, que foi o que veio nessa portaria 56.376 de 2020. E ela foi editada e ela foi disponibilizada pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Previdência Social, quase ali do meio para o final de dezembro, né? Então não é ainda uma portaria muito conhecida pelos profissionais da área do direito, justamente, né, porque nós tivemos a MP 927, que ela teve um período de vigência, e no artigo 29 da MP, ela trouxe essa situação muito particular, então, dessa contaminação e comprovação desse nexo de causalidade pelo Covid. Só que essa medida provisória, ela perdeu a sua vigência e não foi convertida em lei. E à medida que ela não foi convertida em lei, ela meio que naquele momento, né, apesar de que atrelava ali, ela amarrava de que o Covid não seria considerado acidente de trabalho, a não ser que necessariamente fosse comprovado o nexo de causalidade, né? Posteriormente, agora, né, com essa nota técnica que trouxe à baila novamente, e a gente sabe que nós estamos ainda, né, no ápice, né, da pandemia, mas se tivermos realmente essa vacinação em grande escala, apesar de toda a dificuldade, né, que nós estamos tendo agora em todos os estados, não é só um estado em especial, o próximo assunto a ser discutido justamente vai ser essa situação dos nexos de causalidade. Por quê? E as indenizatórias. Porque muita gente morreu, né, por estar na frente de trabalho. E realmente a população precisava de pessoas que estivessem na frente de trabalho,
Porque, tipo, aqui em Santa Catarina, a gente não ficou muito tempo com as portas fechadas, né? Os comércios de forma geral. Mas eu sei que São Paulo não enfrentou essa realidade. Eu sei que outras regiões tiveram realidades diferentes. Então, muitas pessoas trabalharam com atendimento ao público, muitas pessoas trabalharam, né? Para que ninguém ficasse sem comida, para que ninguém ficasse sem bebida, enfim, para que a gente pudesse ter essa sobrevivência. E esses requisitos que vêm trazidos, então, nessa portaria específica que eu mencionei para vocês, essa 56.376, ele dimensiona o artigo 20 como parágrafo 2º, ele dimensiona o artigo 337. Esse artigo 20, parágrafo 2º, pessoal, seria da 8.213, tá? Vocês vão tomando nota, porque essa é a principal argumentação para a comprovação do nexo. Bem como o artigo 337 do decreto 3.048, e uma das principais situações, que já é do benefício por incapacidade como um todo, e não só vai ser utilizado nessa situação do nexo de causalidade, que é a situação do NTEP, que é os anexos do decreto 3.048, que eles vão trazer então essa situação de comprovação que ao mesmo tempo que você vai usar o anexo 2, principalmente na linha C, que é onde, na lista C, que é onde a gente tem, né, os códigos específicos do CNAE, em que você pode enquadrar essa atividade profissional, né, daquele cidadão, necessariamente se ele estava ou não exposto ao risco, só que a gente sabe que nem todas as atividades eles vão enquadrar e coincidir, né, com a situação do Covid, mas isso na vida prática de vocês vai auxiliar muito. Por quê? Porque se você consegue enquadrar a doença ocupacional do seu cliente com o anexo 2 da lista C, na situação lá do CNAE, da numeração específica, você deixa de ficar na mão de peritos, você deixa de ficar dependendo da vontade de terceiros, para que efetivamente, né, o seu cliente tenha direito. Então, você já parte de uma petição inicial devidamente fundamentada e comprovada, né, para, logicamente, uma perícia em que você vai fazer perguntas específicas, né, cuidado com os quesitos e tudo mais, em que você vai já colocar, então, esse perito em xeque. À medida que você vai mencionar para ele o quê? Você vai mencionar para ele, olha, na tabela do CNAE, do anexo 2 da lista C, lá do decreto 3.048, no código tal, diz que essa doença do trabalho é originária específica da atividade que o meu cliente desenvolvia. Qual é a sua opinião sobre esse nexo de causalidade? À medida que você faça isso, você vai amarrar o perito e ele não vai ter como dizer nada em contrário, né? Por quê? Porque a doença do seu cliente, ela está enquadrada pelo legislador com um nexo de causalidade. Então, assim, nós temos várias situações, e essa é só mais uma dica, né? Que eu venho dar várias dicas aqui para vocês. Então, assim, que nós temos, né, que conhecer um pouquinho mais, que aprofundar esse nosso estudo na legislação, para efetivamente termos esse conhecimento de enquadramento. Em algumas situações, a situação do enquadramento do nexo causal do Covid vai ser possível também, né, pela tabela. Mas eu imagino que mais a situação de quem lida já com essa situação do infecto contagioso, né, a categorização dos profissionais da saúde como um todo. Então, se você já tem esse tipo de profissional direcionado no seu escritório, você corre lá nessa tabela do anexo 2, né, a lista C, a A e a B também, na minha opinião, que fazem os enquadramentos das CIDs e os códigos das doenças, também nos auxiliam muito no dia a dia, tá? Dão uma olhadinha, abram lá o anexo 2, quem ainda não fez isso, para fazer esses enquadramentos e amarrar nos quesitos. Por quê? Porque até nessa situação, vocês vão conseguir que esses profissionais, porque nós temos médicos que vieram a óbito, né? Nós temos enfermeiros, nós temos auxiliares de limpeza, então uma série de situações
em que vai iniciar essa discussão. E essa discussão, pessoal, ela vai ser muito ferrenha, não só na esfera administrativa do INSS, em que essa portaria ela amarra, perdão, essa nota técnica, ela amarra a situação de ter que ser comprovado esse nexo de causalidade para gerar, então, a possibilidade de ser considerado essa doença do trabalho, mas à medida que passa por uma... e amarra também na situação da perícia técnica do INSS. Mas à medida que essa doença fique comprovada, por que você não vai poder colocar uma indenizatória contra essas empresas que empregavam essas pessoas? Não sei qual vai ser o entendimento do juízo, ninguém sabe, né? Porque um assunto mais novo que esse não existe. Nós estamos passando por ele ainda. Mas você vai ser o profissional que vai levantar essas questões para serem discutidas, né, judicialmente, e vai trazer à baila toda essa situação social e mundial, na verdade. Porque até que ponto o governo, os empregadores, que foi a grande discussão lá inicial do estado de sítio, a responsabilidade, né, e tudo mais, com relação ao pagamento, né, desses valores e tal. Tudo bem, as pessoas continuaram trabalhando, mas também para manter os seus empregos, para as empresas terem lucro, então para a economia continuar girando. Então, o que reflexos que essa nossa situação atual vai gerar? Porque isso nós estamos nos antecipando. Porque essa situação atual, ela ainda não terminou. Mas, se Deus quiser, né, essa vacina vai vir e ela vai terminar. E vai sobrar o quê, pessoal? Os conflitos sociais, que é o que os juristas, de forma geral, sempre têm, né, para resolver. Então, primeiro vem o problema e nós viemos necessariamente com a solução. Por isso que eu menciono a importância dos profissionais do direito e principalmente, tá? Agora eu vou puxar a brasa para minha sardinha, a importância dos advogados nesse contexto social. Porque os advogados é que discutem, né? E procuram a resolução desses conflitos. Né? Apesar de que algumas pessoas falam mal da gente, né? Mas nós procuramos então esses argumentos para que haja então a proteção do direito do cidadão. E essa vai ser uma proteção que já vai estar aqui na nossa porta, para acontecer agora, para acontecer amanhã, né? E até que ponto essa indenizatória vai ser possível dessa pessoa que necessariamente está lá trabalhando e levou a sua esposa para viajar junto, como eu dei o exemplo para vocês, que foi um atendimento que eu fiz semana passada, que me chamou muita atenção, para justamente foi esse atendimento que me causou essa reflexão, sabe? Por quê? Porque nós podemos conscientizar os nossos clientes, por exemplo, se eles não fizerem economia burra, né? Eles podem, por exemplo, uma empresa que permite, né, ou que mesmo não se manifesta sobre, né, ter um passageiro juntamente com esse motorista. Então, se ele tivesse simplesmente um documento proibindo, né, esse seu motorista de ter esse passageiro com ele e dizendo que a responsabilidade por ter esse passageiro com ele seria exclusivamente do motorista, por exemplo, essa empresa já se isenta de uma indenizatória, de um possível esposa, filho, qualquer pessoa que esteja junto. Então, os advogados, eles têm que vender o seu marketing de forma positiva. Por quê? Porque esse empresário, por exemplo, ele não está gastando mensalmente para manter um advogado que não vai causar reflexão nenhuma no seu dia a dia. Muito pelo contrário, você tem que fazer o cálculo quando você for vender o seu serviço da economia que ele vai fazer se ele não ganhar uma indenizatória desse tipo. Se ele não tiver que pagar uma indenizatória, por quê?
Porque é só o Covid que pode acontecer durante uma viagem? Ou antes do Covid já poderia acontecer um acidente, já poderia acontecer, né, uma pessoa dessa ficar cadeirante, perder a vida mesmo, né, no próprio acidente. Então, até que ponto essas indenizatórias, né, sendo prevenidas por um profissional da área do direito, né, são lucrativas para esse empresário? Então, vendam o trabalho de vocês e o discurso de vocês tem que ser no sentido de que vocês vão dar mais lucro, né, do que efetivamente o valor que eles estão pagando para vocês. E é óbvio que nos benefícios por incapacidade como um todo, nós vamos ter vários reflexos também. Como eu mencionei para vocês, teve inicialmente a situação do auxílio-doença. E se a pessoa não conseguiu se recuperar, né? Que ela ficou lá, por exemplo, à margem, que é o nosso benefício, né, de incapacidade temporária, nosso antigo auxílio-doença, e ela vai ter que ficar, então, com a incapacidade permanente para o trabalho. Mas a gente sabe que, como mudou o cálculo, se nós enquadrarmos, né, conseguirmos enquadrar o nexo de doença do trabalho, automaticamente a conversão dessa incapacidade temporária em incapacidade permanente, ela vai passar de inicial ali de 60% para 100% no acidente de trabalho. Então essas médias modificaram muito. Nós também já sabemos que essa média de cálculo de julho de 94 para cá, automaticamente já não tem mais a desconsideração das 20% menores salários de contribuição, é uma média dos 100% normal, no caso, né, de todo o período contributivo. Isso já causou uma diminuição significativa a partir de novembro de 2019. Só que não é só essa diminuição que pode acontecer. Outras diminuições também vão acontecer se nós efetivamente não brigarmos pelo direito desses nossos clientes. Então, automaticamente, pessoal, além de o próprio auxílio-doença e a conversão dele, né, em acidente de trabalho, fazendo uma coisa e outra e passando pela perícia técnica, que na minha opinião o INSS não vai ser favorável, tá? Nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que entrar em juízo. Aí, essa nota técnica, ela traz a situação de perícia técnica federal. Mas a gente sabe que se nós formos pleitear acidente de trabalho, nós tivemos modificação de competência, né? E que o acidente de trabalho, então, ele vai para a competência estadual. Então, na indenizatória suposta. Então, automaticamente, claro, se for a trabalhista, né, efetivamente, vai ser discutida na Justiça do Trabalho, que acaba sendo, né, uma esfera federal também. Mas é óbvio que nós vamos discutir isso primeiro na esfera previdenciária, cuidando sempre, né, do lapso temporal ali, porque o grande impasse que nós temos ali entre as discussões, quando a gente fala de acidente de trabalho, entre as discussões da esfera previdenciária e da esfera acidentária, o ápice ali seria o lapso temporal. Por quê? Porque na esfera previdenciária nós podemos continuar fazendo essa discussão, mesmo que tenha passado um lapso temporal maior, e mesmo que demore, né? Já na esfera trabalhista, à medida que nós temos ali o acidente necessariamente, e o tempo, no caso de prescrição e decadência, no caso da Justiça do Trabalho, ele conta do acidente, ele não conta do desligamento necessariamente da empresa, quando a gente fala de acidente de trabalho. Então, esses 2 anos, por exemplo, se essa pessoa ficou doente lá em julho de 2020, automaticamente, né, o problema de saúde dela foi naquela data. Então, os 2 anos para supostamente, né, pleitear também uma indenizatória já iniciou em julho de 2020. Então, é um outro cuidado que os advogados vão ter que ter. Por quê? Porque, na verdade, a grande maioria, né, de várias contaminações que estão ficando com sequela já estão fazendo ano. Então, é menos 1 ano para ser discutido e
né, automaticamente o respeito do prazo de prescrição e decadência trabalhista. Então, é uma outra coisa que tem que abrir lá, né, e já acender a luzinha, tá? E continuando aqui na briga necessariamente, na discussão de competência que nós temos aqui, nós temos então uma competência que vai passar por perícia técnica, mas estadual, que já vai fazer uma afronta aqui a essa nota técnica. Então nós temos uma série de situações que elas vão surgir e tem muita coisa que essa nota técnica vocês ali no próprio anúncio que eu fiz da live, eu coloquei o número ali, tá? E eu publiquei também essa nota técnica tanto no feed quanto eu coloquei no Telegram para vocês, tá? No meu Telegram pessoal. Mas posso até colocar de novo, eu tô montando um material também sobre isso, tá, pessoal? E eu vou colocar esse material à disposição de vocês de forma gratuita. Eu tô fazendo um artigo, né? E vou disponibilizar no meu Telegram. Então, quem quiser, né? Quem tiver o interesse sobre essa situação, esse aspecto dos benefícios por incapacidade, claro que a gente tem uma série de outras situações também que foram modificadas, né, nos benefícios por incapacidade como um todo, desde a nomenclatura, por que seria, né, e essa foi a parte feliz, na verdade, né, de doença do trabalho, necessariamente, e a situação, né, que a pessoa realmente está acometida, porque doença pode ser qualquer tipo de doença e não necessariamente só aquela que está te incapacitando. Então a discussão dos benefícios por incapacidade saiu da esfera de doença e entrou na esfera de incapacidade, tá? Então automaticamente, por exemplo, uma outra modificação, já que eu me propus a falar, né, um pouco mais direcionado que é o acidente de trabalho, a situação da qualidade de segurado, que também teve uma modificação considerável. Por quê? Porque o acidente de trabalho, quem recebe o auxílio acidente de trabalho, por exemplo, não mantém mais essa qualidade de segurado durante o recebimento, então, do auxílio acidente de trabalho, a não ser que faça essa contribuição, né, por outra forma, ou se for empregado, daí, e também não vai contar como salário de contribuição, a não ser que essa pessoa especificamente tenha, né, ou empregado ou contribuição, né, por contribuinte individual, por exemplo, tem uma contribuição mensal, né, então isso vai ser incorporado e daí sim vai contar, né, com a ampliação desse salário de benefício para um futuro benefício, aposentadoria, enfim, posteriormente, porque a gente sabe que o auxílio acidente ele já foi vitalício, hoje ele também não é mais vitalício, ele vai cessar, né, com a concessão da aposentadoria e esse valor ele vai ser incorporado, porque alguns clientes vêm aqui me perguntar e dizem, eu vou perder o benefício. Não, você não vai perder o benefício, ele vai ser incorporado necessariamente na sua aposentadoria. Então tem várias situações que a gente já discutiu, que a gente vai discutir ainda, várias dicas que eu preparei durante toda essa semana e que vão ser postadas até, inclusive na próxima segunda-feira, quando a gente fecha, né, a votação lá que vocês fazem no Telegram e no Story, né, do Instagram com relação aos temas da semana, né? Então tem várias dicas ainda que eu já preparei que vão todos os dias. Vocês devem ter percebido, né, que no fim da tarde, 6 horas da tarde, sai a dica do tema que vocês escolheram para a semana. E eu tô tentando colocar coisas assim mais novas, novidades, esses entendimentos, que é o que vai ser utilizado agora no ano de 2021. E como previdenciaristas, está saindo muita portaria ainda e nós vamos ter que continuar muito, muito, muito ligados e sempre prestando atenção em todas as modificações legislativas. Pessoal, nós vamos conversar todas as semanas, vou tirar dúvidas para vocês, eu vou deixar uma votação ali
depois no story para ver se tem algum horário específico que vocês preferem que eu faça a live ou um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, né? O ano passado o pessoal votou e preferiu que fosse feito mais cedo, eu fazia ela um pouco mais próximo ao meio-dia, mas me contem e a gente vai se adaptando durante o nosso ano, conversando muito, e eu gostaria que vocês trouxessem os problemas práticos, vou deixar a caixinha também ali no story, tá? E vamos tirando as nossas dúvidas e trocando ideias mutuamente. Uma excelente sexta-feira para vocês, um excelente final de semana. E, pessoal, para quem assistir essa live, bater print, compartilhar, mesmo durante o dia, tá? Compartilhar e me marcar, é só me chamar no direct que eu vou dar de presente para vocês uma petição de benefício por incapacidade com modelo aqui atualizadíssimo do meu escritório. Beijo no coração!